Boker Tov. Boker Tov. O tema é hoje teologia, tá? Até eu não sou nenhum cientista de nada não, tá certo? Eu sou uma pessoa simples, faço uns vídeos para uma forma de a gente transmitir para as pessoas alguma coisa e a forma de a gente aprender algo e ao mesmo tempo a gente se satisfaz, né? Compartilha, a gente se alegra, isso é muito bom para a gente falar sobre a palavra de Deus. Então, falar sobre teologia, tá? Não sou nenhum cientista sobre essa questão não, mas vou falar sobre teologia, tá? Teologia é um estudo sobre uma ciência que estuda sobre Deus, né? Apesar que existe vários tipos de teologia, né? Dentro do mesmo ramo. Então, você fala da teologia bíblica, você vai estudar sobre as escrituras, sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, e também sobre algumas coisas que fala também sobre as palavras etimológicas, né? Algum significado também, tá? Então, quando o camarada é um teólogo ligado ao cristianismo, tá certo? Ele é cristão, ele vai usar a sua teologia para defender aquilo ali. Não quer dizer que seja errado aquilo que ele defende. Tem muitas vezes, quando ele vai fazer esse estudo, como ele faz parte daquela religião, ele vai usar a teologia para explicar que a sua religião é certa porque está baseado no entendimento que ele entendeu sobre a teologia, tá? Então ele vai proteger aquilo ali. Muitas vezes ele comete até falha, equívoco, porque ele vai defender a sua religião usando a teologia, argumentando que a sua religião é correta. Se ele for um evangélico, ele vai puxar para o lado do evangélico. Se ele for, por exemplo, um católico, ele vai defender. Se ele for um judeu, ele vai defender, tá certo? A sua crença, tá certo? Então ele vai usar a teologia para explicar, falar sobre as ciências, sobre Deus, as etimologias, as palavras, puxando para o lado da sua religião, usando essa ciência, tá certo? E também existe a teologia neutra. O que é uma teologia neutra? No meu pequeno entendimento que eu tenho, essa teologia é uma teologia que estou falando sobre um estudo mais profundo. Ele vai estudar, vai mostrar, vai respeitar o texto ao pé da letra. Então, quando um camarada é um teólogo neutro, ele usa a teologia neutra, ele não faz parte de nenhuma religião, de nenhuma instituição, ele tem condição de dar uma informação precisa sobre o estudo, sobre essa teologia aí, que ele é neutro, ele vai respeitar o texto. Ele não vai dar interpretação equivocada não, tá? Porque ele vai respeitar o que o texto fala, ele não puxa para ninguém, ele puxa para o que está escrito ali no texto. Ele vai respeitar todo o sentido gramatical do texto, porque ele está usando a teologia neutra. Ele não está puxando para lá de ninguém, tá certo? Ele está respeitando o texto ao pé da letra. Se for um verbo, ele vai interpretar corretamente. Ele vai fazer, quando o pessoal fala exegese, com mais precisão. Ele vai fazer hermenêutica, né? Tem uma palavra científica, eu não sei nem falar dele essa palavra, né? Ele vai respeitar com mais precisão. Então ele vai dar uma informação, um estudo mais preciso. Mas se ele for ligado a qualquer instituição religiosa, ele vai falhar na sua explicação. Não vai falhar em tudo, né? Mas ele vai porque ele vai defender a sua religião. Muitas palavras que às vezes é errada, ele vai dizer que é certa. Porque ele tem que defender a sua categoria, a sua religião, tá certo? É sobre isso aí que eu estou falando, ok? Então, é muito importante a gente conhecer um pouco dessas histórias. A gente tem que respeitar o texto ao pé da... Porque o texto tem texto e contexto, então ele vai dar com precisão. Então, o camarada que ele usa a teologia neutra, né? Ele não puxa para nenhum, ele puxa para o texto, ele não é ligado a nenhuma instituição religiosa, ele tem mais condição de interpretar um texto com mais precisão, ok? E fazer a hermenêutica com mais clareza, com mais precisão, tá certo? Tenha hoje um bom sábado, né? Shabbat, Shalom, tá? Lehitraot. Compartilhe esses vídeos, tá? Dê um like aí no botão, ajuda para levar essas mensagens adiante. Isso é muito importante a gente conhecer um pouco, né? Sobre os estudos da palavra de Deus, a gente aprender. Apesar que todo mundo tem o que ensinar para nós. Não estou dizendo que é errado você ser um teólogo evangélico, ser um teólogo cristão. Não estou dizendo que é errado. Eu estou falando sobre isso aí, para a gente não ter inclinação, respeitar o texto como ele ficou para ser entendido, tá certo? Tenha hoje um bom sábado. Lehitraot. Até logo.